O minoxidil é um dos tratamentos mais indicados para queda de cabelo e para alguns tipos de alopécia e muita gente ainda tem medo de usar esse remédio. Será que ele causa impotência? O minoxidil pode provocar problema no coração? E a piora da queda de cabelo? Hoje eu vou esclarecer os principais mitos e verdades sobre o minoxidil oral que provavelmente você já ouviu e que pode estar te impedindo de tratar a sua queda de cabelo da forma correta. Mas existem detalhes sobre o minoxidil que quase ninguém te conta, e isso muda completamente a forma como você enxerga o tratamento. Olá, eu sou a doutora Cristiane, dermatologista, e nesse vídeo você vai descobrir os segredos do minoxidil oral. Vamos lá? O minoxidil ele tem vários efeitos benéficos para a saúde capilar. Ele tem o efeito de dilatar e aumentar o número de vasos sanguíneos, e isso é responsável por melhorar a nutrição do folículo, a estrutura que fabrica o pelo. Ele também tem um efeito de aumentar a fase anágena, que é a fase de crescimento dos fios, e de diminuir a microinflamação ao redor dos folículos. Por isso, ele é usado no tratamento, no protocolo de vários tipos de alopécia e de queda de cabelo. Mas como todo medicamento, ele tem indicações e contraindicações. Então vamos entender isso. Primeira dúvida muito frequente: o minoxidil faz mal para o coração? Isso é mito ou é verdade? O minoxidil ele foi inicialmente utilizado na década de 70 como medicamento para tratar pressão alta. Ele foi observado durante o uso que os pacientes que tomavam esse remédio desenvolviam um efeito colateral chamado de hipertricose, que nada mais é do que o aumento dos pelos. Então, muitos pesquisadores começaram a estudar sobre o minoxidil para o tratamento da alopecia androgenética, a famosa calvície, e transformaram o medicamento oral no uso tópico, na forma de uma loção capilar que poderia ser aplicado diretamente no couro cabeludo. Na década de 80, o minoxidil passou a ser utilizado de forma tópica e surgiram os primeiros tratamentos em loção capilar. Já no final da década de 90, começaram os estudos com o minoxidil oral, mas em doses menores. Na tricologia, ele é utilizado nas doses de até 5 mg por dia, doses muito menores do que aquelas utilizadas para tratar a pressão alta. Essa dose não costuma interferir na pressão de forma importante. Então, em pessoas saudáveis, o minoxidil não causa uma diminuição sintomática da pressão arterial. Se o paciente for hipertenso e estiver em tratamento adequado e com a pressão controlada, o minoxidil também não é contraindicado. Só não devemos usar o minoxidil quando o paciente tem um quadro de pressão alta que não está controlada, ou se ele tiver insuficiência cardíaca ou uma outra doença, como uma doença das válvulas cardíacas ou até mesmo uma arritmia cardíaca descontrolada. Outra dúvida muito comum é se o minoxidil causa impotência. Esse medo normalmente é confundido com outro medicamento, que é a finasterida. Não, isso é um mito. O minoxidil ele não atua nos hormônios masculinos, ele não causa impotência. Ele age estimulando a circulação local e aumentando a fase de crescimento do fio. Mas então, por que é que esse boato se espalhou tanto? Eu acredito que muitas pessoas acham que o minoxidil faz parte da mesma classe de medicamentos da finasterida. E isso você já sabe, não é verdade. Agora me conta aqui nos comentários, você já deixou de usar o minoxidil por medo de algum efeito colateral? Qual era o seu maior receio? Quero entender sua dúvida. O minoxidil piora a queda de cabelo? Isso é parcialmente um mito, e eu quero te explicar por quê. Nas primeiras 4 a 8 semanas do uso do minoxidil, pode acontecer o chamado efeito shedding, que é uma queda de cabelo um pouco mais acentuada provocada pelo minoxidil. Não é um efeito que ocorre com frequência, mas assusta muitos pacientes. O que ocorre é que o minoxidil acelera a troca dos fios por fios novos. Então, os fios que já iriam se soltar, eles se soltam mais precocemente. É como quando você compra uma planta e troca ela de vaso. Algumas folhas podem cair para dar origem a novas folhas. Se a pessoa não sabe disso, pode achar que o tratamento está dando errado, quando na verdade ele está começando a funcionar. Outra dúvida muito comum é se o minoxidil precisa ser utilizado de forma contínua. Isso é uma verdade. O minoxidil só funciona enquanto você está fazendo uso dele. Se você parar, o estímulo para o crescimento do cabelo também para. É como academia. Você treina para ter músculo, mas se você para, você perde esse músculo. Então o minoxidil funciona melhor nas fases iniciais das doenças capilares.
E isso é uma verdade. Quanto antes você iniciar o tratamento, maior a chance de você recuperar os cabelos. Os folículos que ficam muito tempo inativos podem não responder bem ao tratamento. E se você quer entender melhor sobre queda capilar, tratamentos modernos e como preservar a saúde dos fios por mais tempo, já se inscreve aqui e curte esse vídeo. Toda semana eu trago conteúdos novos baseados em ciência para você tomar decisões mais seguras sobre a sua saúde. Outro questionamento que eu sempre recebo aqui no canal é se uma pessoa pode usar minoxidil sem avaliação médica. E isso é um mito perigoso. Apesar de ser vendido sem receita quando em sua forma tópica, nem todo tipo de queda de cabelo é igual. Existem várias causas de queda de cabelo e o minoxidil nem sempre vai ser o melhor tratamento. Por isso que o diagnóstico correto é tão importante. Muitos pacientes chegam ao consultório usando o minoxidil há meses e referem que não estão tendo resultado. Porque o problema, muitas vezes, não é uma questão hormonal ou genética. É outra condição que precisava ser tratada de uma forma específica. Por isso que eu sempre digo para os pacientes que o minoxidil ele não trata nenhuma doença capilar específica. Na verdade, ele ajuda no crescimento dos fios e é um ótimo coadjuvante para o tratamento de várias doenças, mas ele não trata a causa do problema na maioria das vezes. Os resultados do uso do minoxidil levam muito tempo para aparecer. Você já ouviu isso? Mais um questionamento comum, e isso é verdade. Os resultados reais eles começam a aparecer geralmente após 3 a 6 meses do uso contínuo. A ansiedade é uma das maiores inimigas do tratamento capilar e muitas pessoas desistem justamente na fase em que o tratamento está começando a dar resultado. Se eu começar a usar o minoxidil, nunca mais vou poder parar de fazer o tratamento. E este é um mito muito mal interpretado. Enquanto você estiver usando, o medicamento funciona. Mas se por algum motivo você precisar suspender por efeito colateral ou por outras questões de saúde, realmente você perde os benefícios do tratamento. O que acontece é que aquele folículo que estava sendo estimulado pelo minoxidil para de ser estimulado. Mas o minoxidil ele não causa dependência. Agora eu vou te entregar um checklist super prático para você evitar muitos erros antes de iniciar o seu tratamento com minoxidil oral. Primeiro, afastar todas as principais contraindicações: insuficiência renal avançada, doença hepática avançada, feocromocitoma, arritmias graves, evento cardiovascular recente, insuficiência cardíaca, problema nas válvulas do coração, arritmia cardíaca descontrolada e derrame pericárdico. Segundo, não usar se estiver tentando engravidar, gestante ou em aleitamento materno exclusivo. Terceiro, exames de sangue antes e durante o uso são necessários. O médico vai solicitar alguns exames de sangue antes de você iniciar o tratamento e verificar se está tudo ok. Quarto, bebida alcoólica pode interagir com o minoxidil se o álcool for consumido em excesso, e isso deve ser discutido com o seu médico. Quinto, o ajuste de dose ele é individualizado. Então o ajuste ele é feito ao longo do tempo e cada paciente vai ter a sua dose adequada. E sexto, paciência e persistência, porque os primeiros resultados eles começam a surgir após 3 meses de tratamento. Se você chegou até aqui, já aprendeu muita coisa sobre o minoxidil oral. Se estiver alguma dúvida, anota aqui nos comentários. Eu quero saber. Lembre-se, nunca se automedique. Este vídeo é educativo e tem a função de levar informação de qualidade para que você tome as melhores decisões para a sua saúde. Gostou do vídeo? Então já dá um like aqui e se inscreve no canal. Tem outros vídeos aqui no canal que talvez possam te interessar. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. E até o nosso próximo vídeo.